Bom, voltamos aí, agora vamos falar da Midcap. Quem que é a Midcap que nós vamos falar? Bom, a gente vai falar de EZTEC rapidamente, que aí é até, como a gente tinha falado antes, essa história do management profissional, management familiar. É uma empresa familiar, uma empresa ainda, você vê o pai e os filhos tocando a empresa, uma empresa que tem que se diferenciado aí dentro do setor de construção das demais, é nicho, porque por ser uma empresa familiar, é uma coisa que é muito interessante, desde o primeiro dia que a gente conversou com eles, o foco que eles têm na rentabilidade do negócio e na viabilidade dos projetos que eles fazem. Então, a orientação deles nunca foi o tal do VGV, né, que é o valor geral das vendas, de simplesmente sair vendendo, mas aquelas vendas trazerem retorno para dentro da companhia. Por eles serem uma empresa familiar de donos, no fundo eles queriam era lucro, porque era isso que sustentava que sustenta a empresa para eles. Alinhamento, né? Exatamente, é um alinhamento. Então, essa né? questão do management é muito importante, você enfatizando aqui de novo que não é só profissional, também o familiar, quando é profissional, é tão bom quanto, que no caso deles, eles têm critérios muito específicos de margem que eles trabalham, eles são focados, eles falam, se não for dar lucro, a gente não faz, a gente espera o melhor momento para isso. Quando você tem uma empresa que está muito pressionada, o management está muito pressionado por um resultado mais de curto prazo, você não tem a capacidade de pensar com essa visão e falar, não, eu vou esperar o melhor momento para esse projeto, porque senão eu vou perder dinheiro ou eu não vou ganhar aquilo que eu esperava. Quando você tem um management que está muito alinhado com a geração de lucro da empresa, ele fala, não, esse não é o momento. E a gente já viu isso em alguns momentos de tomada de decisão deles, que eles recuaram e falaram, esse não é o melhor momento. Nós vamos esperar um pouco. Ao contrário de alguns competidores. Exatamente. Que... Então você não vê, no caso deles, necessariamente um VGV bombástico, mas você vê uma geração de retorno muito sustentável. Faz menos, mas faz com lucro. Exatamente. E muito mais eficiente no final, porque no final, quando você faz comparáveis do capital investido com o retorno gerado, é muito melhor, porque o VGV ele é efêmero, ele não está te dizendo que você está ganhando dinheiro, está simplesmente dizendo que você está vendendo. Não necessariamente se o teu custo for péssimo, você vai destruir todo o valor. No caso deles não, eles têm muito essa questão de olhar, eu vou fazer isso, qual o custo que eu consigo para esse projeto nesse momento, qual a margem bruta que eu estou gerando, isso faz sentido por custo de financiamento que eu tenho na minha empresa, isso vai gerar lá no final, na última linha, lucro? Vai, então a gente vai fazer. Senão, eles não fazem, eles seguram. Eles são muito também focados em como eles compram o terreno, da maneira como, da onde vai, o que eles vão desenvolver, cabe nessa região, esse terreno faz sentido. Se você começa a ter um terreno muito caro, eles falam, não adianta porque eu vou querer desenvolver isso, mas isso não comporta um preço muito mais alto do que, sei lá, vamos por um exemplo, R$5.000 um metro quadrado e o preço desse terreno não vai me dar retorno. Então, esquece esse ponto, não faz. Entendeu? Então, essa dinâmica do crescimento focado no lucro é muito mais saudável a médio prazo. Por isso a gente vê que o management nesse ponto é muito importante. E aí pode ser profissional ou pode ser familiar, se ele está alinhado com os interesses dos acionistas como um todo. Isso gera, no médio e longo prazo, uma qualidade da empresa e uma confiabilidade de que você tem um bom investimento muito maior do que se você simplesmente olhar para os números da empresa e esquecer quem está gerindo ela. E a EZTEC, obviamente, não é segredo, né? Muita gente já falou sobre a EZTEC, é uma empresa que se destacou no setor onde a gente viu aí desempenhos horrorosos de boa parte dos líderes aí. E a pergunta que vem, o papel não está caro, você acha que é um papel que ainda tem um potencial? Porque ele é quase uma estrela solitária, sem menosprezar a competição, mas é um dos poucos papéis do segmento que não mostrou uma performance de preço em bolsa muito ruim. Ele não está mais a pechincha que ele estava lá, R$4, R$5, mas ele ainda continua barato. Hoje ser uma empresa mais sólida, ele ainda tem um retorno muito interessante para os próximos 2, 3 anos. Você pode esperar aí um retorno de 60% a 80% para as ações do jeito que a gente está vendo ela. Que dentro desse cenário da forma como está o mercado, eu acho que é um retorno bem interessante. Principalmente no mercado complicado, né? Exatamente. A gente admite que é complicado. Mas é aquele caso, é nicho. Assim como você tem uma Elbor que é no mesmo espírito nicho. Essa já tem um management
que também vem dos donos, tudo. São esses que estão se diferenciando porque estão sabendo o momento de fazer ou não fazer. Então você deu a dica, não, estrela solitária. Tem outras estrelas brilhando ali. Tem outras estrelas, só para não ficar... que você falou solitária, não necessariamente. Sem injusto. Mas tem tanta estrela cadente nesse segmento. Exatamente. É que você tem que pôr a peneira, e por isso que nesse ponto, a forma como a gente faz, de não depender, a gente não olha tanto o cenário macro, a gente olha como ele influi nas empresas. O que preocupa mesmo é empresa a empresa. E até mesmo porque o management em cada empresa reage de forma diferente e gere de forma diferente. Não necessariamente um pode ser melhor ou pior que o outro, mas ele, dentro daquele planejamento ele faz mais sentido ou não faz mais sentido. O importante de se olhar empresa a empresa é que você aprende sobre a empresa e aquilo, o investimento é na empresa, e não porque eu quero estar em real estate. Eu quero comprar uma boa empresa. Eu quero ser sócio desses caras que estão tocando o negócio direitinho. Exatamente. A hora que eu não concordo mais, eu vendo, eu não vou querer gerir a empresa, mas a hora que eu não concordo mais, esse cara não está fazendo o que eu acredito, eu vendo a ação. Entendeu? Essa é a democracia do mercado. Sim, tão simples quanto isso. Exatamente. Muito bom. Então acho que a gente encerra o nosso caso de mid caps e voltamos com large caps.